Hoje nós vamos falar de um problema que eu sempre achei que era um problema que eu tinha, mas que quando eu comecei no minimalismo eu percebi que esse que eu achava que era um problema, na verdade era uma qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre eu gostar de ficar sozinha. Falar como o minimalismo me mostrou a diferença entre solidão e solitude. Vem comigo! Para quem não me conhece, eu sou a Camila e aqui no Essencial falamos de como o minimalismo pode transformar a sua vida e deixar ela muito mais leve e muito mais prática. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse meu gostar de ficar sozinha, que na verdade eu achava que era um problema, mas não é. Você gosta de ficar sozinha ou você precisa estar sempre rodeada de muitas pessoas? Eu gosto realmente de ficar sozinha. Eu tenho um histórico de fazer tudo na minha vida sozinha. Afinal, eu sou filha única, né, do meu pai e da minha mãe. Meu pai teve um outro casamento, mas depois de muitos anos, então a minha irmãzinha hoje tem 13 anos, a gente tem uma diferença de idade muito grande, então a gente não teve esse convívio de irmã. Eu, na minha infância, então, fui sempre filha única. E o filho único realmente ele se acostuma, né? Acostuma a ficar sozinho, a estudar sozinho, brincar sozinho, fazer todas as coisas sozinho. E para mim sempre foi maravilhoso. Por mim nunca tive problema, sempre gostei de ficar sozinha. Até na escola, quando tinha aquela que a professora falava para fazer as coisas em grupo, eu não gostava muito, até porque eu era uma criança muito tímida, não gostava muito de interagir, de conversa e tudo mais, de fazer as coisas em grupo. Então, aquilo para mim era muito confortável. Eu fazer as minhas coisas sozinha, estava tudo ótimo. Até que quando eu fui ficando adulta, eu fui percebendo que essa solidão estava me incomodando. Então, o que era para mim antes, na minha infância, né, um essencial para mim, o gostar de ficar sozinha, começou a mudar. Eu comecei a interpretar aquilo como solidão. E eu não conseguia mais ficar sozinha. Então, quando eu fui fazer faculdade, depois saí da faculdade, fui para trabalhar, eu comecei a ter necessidade de sempre estar próximo de muitas pessoas, sempre achar que eu estava realmente na solidão de ficar longe das pessoas, aquilo foi se tornando um problema para mim. E a coisa foi só piorando. Então, quando eu estava em casa, eu não queria ficar sozinha. Se eu ficasse sozinha, eu tinha que ligar a TV para ficar o tempo inteiro falando alguma coisa ou ouvindo música, sempre com muito barulho. Foi aí que eu comecei a sobrecarregar a minha vida. Então, eu sempre fazia muita coisa, eu sempre estava no meio de muitas pessoas, ou principalmente o que foi me sobrecarregando, eu pegava os problemas de muitas pessoas para resolver e aquilo foi me sobrecarregando muito, foi virando uma bola de neve. Até que eu percebi que eu estava com a vida tão cheia de coisas que era simplesmente meio para fugir de mim, sabe? Essa questão de ficar sozinha, a gente realmente, né, fica quieta ali nos nossos pensamentos, a gente vê o que a gente está sentindo, vê os nossos problemas, né? Os problemas que a gente tem que resolver, os nossos sentimentos. Então, eu sempre sobrecarregava a minha vida para não olhar para dentro. E quando eu comecei no minimalismo, eu percebi que o olhar para dentro para mim era um problema. Eu estava com medo de me conhecer, com medo de saber o que eu estava sentindo e estava fugindo de mim mesma, colocando esse monte de coisa na minha vida, na minha rotina. Então, muito barulho, sempre a TV ligada, assistindo muita coisa, muita informação. Eu sempre estava estudando, procurando alguma coisa e tal. Sempre fui aquela pessoa que sempre estava fazendo alguma coisa. E nunca eu parava para me entender, para poder saber o que eu gosto, o que não, e eu não percebia que aquilo estava sendo muito prejudicial na minha vida. O não ficar sozinha mais, eu estava fugindo da minha essência. Então, eu sempre fui aquela criança que gostava de ficar sozinha e eu estava sobrecarregando na minha vida para não me ver de verdade, para não ficar sozinha comigo mesma. E talvez você esteja passando por isso também. A sua vida está muito sobrecarregada, muito cheia de coisas, afazeres e tudo mais, para você se esconder, para você fugir da sua essência. E foi assim que no minimalismo eu comecei a perceber que todos esses excessos eu estava colocando na minha vida para tampar um buraco, na verdade, né, para tampar a minha essência. Eu não queria
pensar nos meus sentimentos, nas minhas dores, nas coisas que aconteciam comigo, eu sempre jogava para debaixo do tapete, ou até ia deixando para depois. Eu, na verdade, estava fugindo de mim mesma. Então, talvez você esteja aí com a sua vida sobrecarregada, com muita coisa, fugindo de você mesmo, fugindo do seu autocuidado, fugindo do que realmente é essencial para você. E eu comecei a perceber isso, tirando os excessos. Quando eu comecei a tirar os excessos da minha vida com o minimalismo, então, excessos de afazeres, excessos de coisas, principalmente essa questão que eu já falei em outros vídeos de querer dar conta de tudo, de fazer as coisas para todo mundo, eu fui tirando isso da minha vida, eu percebi que eu tinha tempo para ficar tranquila, tempo para pensar em mim, e aquilo foi me surgindo, né? Meus pensamentos, meus sentimentos, tudo o que eu gosto, que eu não gosto, foi aflorando, e eu comecei a voltar à minha essência, a gostar de ficar sozinha de novo. E hoje eu consigo valorizar os momentos comigo mesma, os momentos que eu fico sozinha, que na verdade agora não são mais solidão, e sim solitude. Eu adoro minha companhia, eu gosto de fazer as coisas que eu gosto, né, meus hobbies, ficar mais quieta, tranquila, pensando na vida, ou somente deitar na rede, ficar vendo a paisagem, brincar com meus cachorros. Eu hoje consigo apreciar as pequenas coisas e consigo sim ver o que realmente é importante para mim, ver o que eu estou sentindo. Se às vezes eu estou triste, eu começo a refletir e pensar por que eu estou triste, ou estressada, ou sobrecarregada. As coisas hoje eu consigo, né, ter mais clareza mental para poder entender o que se passa na minha vida, nos meus sentimentos. Então hoje o minimalismo me mostrou que é simples viver no silêncio, a gente acaba se encontrando. E eu descobri 5 benefícios que tem em ficar sozinha, em ficar com essa solitude. Eu vou falar para vocês agora esses 5 benefícios que talvez você possa começar a implementar aí na sua vida, a ter essa rotina de mais tempo só para você pensar nas suas coisas, em você, somente ficar sozinha, apreciando a sua companhia. O primeiro benefício que eu percebi foi a clareza mental. Então, depois que saíram todos os excessos e quando eu fico sozinha, eu tenho uma clareza mental enorme. Então, eu consigo perceber as coisas que estão na minha volta, eu consigo perceber que os problemas que eu estou passando talvez não são tão grandes assim, eu consigo entender o porquê aquele problema surgiu, tudo. Então, a minha clareza mental aumentou muito, porque hoje eu consigo ficar sozinha e conversar comigo mesmo, né? É aquele diálogo interno que você fica pensando, será que eu fiz isso bem? Será que está certo, está errado? Então, eu consegui ter um discernimento maior das coisas que eu faço, das coisas que eu penso, de tudo que acontece na minha vida, das minhas metas. Então, aumentou muito a minha clareza mental. Esse tempinho aí que eu fico sozinha, que eu realmente paro para ficar com a minha companhia. Aí parece que nesse silêncio comigo mesma é que eu consigo tomar as melhores decisões, as melhores escolhas, eu consigo pensar melhor nos problemas e como eu posso resolvê-los, né? Então, nesse silêncio eu consigo tirar todo esse ruído do mundo aí externo, todas as preocupações e tentar focar em resolver as coisas. Então, eu consigo entender melhor as situações com essa clareza mental. O segundo benefício é o autoconhecimento. Eu sei que talvez nessa correria, na vida cheia de coisas, realmente não dá tempo. Você nem percebe o que você gosta, o que você quer, as coisas que são importantes para você. E vai passando, e você vai se deixando de lado. Se você tira todos esses excessos e fica com você, pensando no que você realmente quer da vida, no que você gosta, no que você não gosta, principalmente nas emoções, né? As mágoas que você tem, o porquê, todas essas questões de autoconhecimento, você vai se entendendo melhor, vendo por que você faz cada atitude. Então, quando você para pensar, para conversar com você mesmo, seu autoconhecimento melhora muito. E melhorou muito na minha vida, porque antes minha vida era no piloto automático, eu nem pensava o que eu gostava, o que era importante para mim, o que realmente era o meu essencial. Hoje, então, já melhorei muito essa questão do autoconhecimento, ainda tenho muita coisa para aprender e para resolver, mas hoje eu consigo parar e realmente ter esse tempo comigo para entender o que está passando, o que eu estou sentindo, todas as coisas que estão aqui no meu cotidiano.
A terceira coisa que melhorou muito na minha vida quando eu comecei a ter essa solitude, esse tempo comigo mesma, foi a criatividade e a inspiração. Eu não sei se você já testou, já tentou passar um tempo sem fazer nada, ou até meditar, ou ficar ali pensando na vida, né? Olhando a paisagem, sem distrações, essa coisa que a gente tem, muita coisa, muita informação. Com certeza, se você já passou por isso, você já percebeu que a sua criatividade aumenta muito. E eu percebo que às vezes umas ideias diferentes, coisas que eu tenho para fazer, né, alguma coisa ali, uma inspiração mesmo de alguma coisa que está passando na minha vida ou alguma coisa para eu fazer, vem justamente nesses momentos que eu estou mais relaxada comigo mesmo, sem fazer nada, no silêncio interno ali. Então parece que a minha criatividade e as inspirações vêm justamente nesses momentos aí que eu tô comigo, que eu tô prestando atenção realmente em mim, no que é importante para mim. A quarta coisa que mudou aí, eu comecei a perceber, é que a minha energia fica renovada. Eu acho que é porque talvez quando a gente fica sozinho, a gente faz coisas que a gente gosta, a gente se distrai, pratica algum hobby, alguma coisa assim. Eu percebo que quando eu passo esse tempo comigo mesma, mas nas minhas distrações ou no meu relaxamento, eu sinto a minha energia totalmente renovada. Eu sei que ficar com as pessoas é muito bom, a gente gosta, né, de conviver com outras, mas faz o teste. Eu percebi, eu fico muito mais renovada, me dá um outro ânimo, eu tenho vamos supor, outra animação ali, realmente, quando eu passo esse tempo sozinha. Essa semana até eu fiquei praticamente a semana toda sozinha, porque meu esposo foi pescar. E para mim é tudo tranquilo, sabe? Eu adoro ficar sozinha aqui em casa. Aí eu faço coisas que quando ele está aqui não dá tempo. Então eu dei uma organizada na casa em alguns lugares que eu não tenho tempo. Eu dei uma arrumada no guarda-roupa. Sim, as coisas mais que eu não faço sempre. Aí peguei meus cristais para lavar, então fiquei ali, fiz alguns rituais de meditação mais longos, que tem dia que não dá tempo. Então, assim, eu realmente acabei aproveitando esse meu tempo de ficar sozinha para realmente aproveitar a minha companhia, fazer coisas que eu gosto. Então, daí eu fui mexer com as plantas lá, algumas plantas que eu tinha no vaso, que precisava dar uma reformada, mexi com as plantas lá fora, plantei algumas coisas que eu precisava plantar. Então, realmente, a minha energia se renova quando eu fico sozinha fazendo as coisas que eu gosto. O meu marido brinca e fala, você adora ficar sozinha, né, por mim, eu posso ir embora que não sinto falta. Eu falo, não é bem assim, né? Mas eu gosto desses momentos, sim, de ficar sozinha, de ficar fazendo as coisas ou somente ali passando um tempo comigo, com a minha companhia. E a quinta coisa é que me dá uma paz interior muito grande. Eu não sei se com você já aconteceu, você ficar um tempo sozinha, você percebe que você fica muito mais tranquila. Eu fico tranquila, sabe? Parece que a minha vida passa mais devagar. Por quê? Porque não tem todas aquelas preocupações, um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer. Então, esse tempinho aí, se você conseguir, pelo menos uma vez por semana, pegar para ficar sozinha, sem filho, sem marido, sem ninguém incomodando, tira uma horinha para você, às vezes faça alguma coisa que te dê uma paz, para você, nem que não for para fazer nada, para você ficar, sentar e descansar. Você vai ver que você vai desacelerar, você vai ter uma paz interior muito melhor. Que na verdade nada mais é do que você estar voltando para casa, você volta para dentro, você percebe o que você está sentindo, o que você não está, né? Todas essas questões ali mais sutis que você não consegue perceber com a correria do seu dia a dia, quando você para ficar com você mesmo, você começa a perceber, desacelerar e ficar cada vez mais tranquilo. Hoje eu entendo que ficar sozinha é um privilégio. Eu me sinto muito bem nos momentos que eu fico sozinha e não é porque eu gosto de ficar sozinha que eu vou ficar sozinha o resto da vida, né? Então muitas pessoas falam, mas eu gosto de muita gente e tal. Mas a gente sempre gosta, sim. Eu sei que talvez você tenha aí alguns momentos que você gosta de ficar sozinha. Me conta aí nos comentários se você tem esses momentos aí, você consegue ter esses momentos na sua semana, pelo menos aí uma vez por semana, tirar esse tempinho para ficar sozinha, com você mesma, relaxar, ou se você não consegue de jeito nenhum. E se você ainda está sentindo medo do silêncio,
medo de ficar sem as distrações, sem o tumulto das pessoas, sem aquele monte de informação, talvez é porque esteja na hora de você realmente desacelerar e escutar você mesmo, parar e tentar entender o que está aí dentro de você, que você está sentindo esse medo de ficar sozinho. Talvez então esteja na hora de você olhar para dentro e descobrir que a melhor companhia sempre esteve aí com você, que é você mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para saber como o minimalismo pode te ajudar a ter uma vida muito mais leve, igual está ajudando a minha vida aqui. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!